Bom dia, lindos e lindas da Pro, como vocês estão? Estão bem? Vamos aqui iniciar a segunda unidade, tá? Então, peguem os cadernos de vocês, segunda unidade, primeira fase, coloquem aí. E o nosso tema de hoje será adjetivo e locução adjetiva, tá certo? Sem o i, tem gente que ainda faz adjetivo, coloca o i aqui, locução adjetiva, coloca o i aí não consta, tá bom? Então, vamos lá? O que é adjetivo ou locução adjetiva, Pro? Bem, eles têm a mesma função, tá bom? Mas a Pro vai começar aqui, iniciando com o adjetivo. É um assunto muito fácil, nós costumamos utilizar os adjetivos no cotidiano. Eu creio que a gente não passa um dia sequer sem falar um adjetivo. Então, vamos descobrir o que são adjetivos? Bem, como eu falei, pessoal, todas as palavras na língua portuguesa, eu costumo falar isso direto, tá? Nas minhas aulas. Todas as palavras, elas têm uma função. Então, tudo que vocês lerem em uma frase, saibam que aquela palavra tem uma função. Ela vai ser um verbo, ela vai ser um substantivo, ela vai ser um adjetivo, que é o que estamos estudando agora. Ela vai ser uma conjunção, uma preposição, enfim, mas ela vai ter uma função. Não existe uma palavra na língua portuguesa que não tenha uma função, que não tenha um nome, tá bom? Todas têm uma função. Então, vamos descobrir algumas palavras que nós costumamos ler, falar, enfim. Vamos descobrir a função, tá bom? Olha só, o que é adjetivo na verdade, Pro? Todas as palavras, pessoal, que vocês utilizarem, tá? Todas essas palavras que derem característica a algo ou a alguém, não importa se seja um objeto, tá bom? Um objeto que você comprou, uma mesa, uma cadeira, uma roupa, um sapato, não importa se seja um animal, um gatinho, um cachorro, uma girafa, enfim. Não importa se seja uma cidade, Jacobina, Caldeirão Grande, Caém, enfim. Não importa que seja uma pessoa, Ana, Maria, Paulo, Pedro, João. Não importa, tá bom? Algo ou alguém. Se você utilizar uma característica, seja boa ou ruim, para um objeto, para uma pessoa, para uma cidade, enfim. Se você utilizar uma característica, essa característica é um tipo de adjetivo. Então, muito fácil, não é? Muito fácil, Pro. Então, quer dizer que se eu utilizar uma palavra caracterizando alguém e essa palavra podendo ser, no caso, uma qualidade ou um defeito, ela é um tipo de adjetivo, tá bom? Então, ó, por que eu falo assim, uma qualidade ou um defeito? Porque nós temos características que são boas e características que são ruins, não é? Infelizmente, ninguém é perfeito. Perfeito aqui só Jesus. Então, ó, nós sempre temos, sim, alguns defeitos. E nós também temos algumas qualidades, é claro. E, pessoal, então, quando vocês falarem essas palavras assim que dão características a alguém, ela vai ser um tipo de adjetivo, tá certo? Olha como é fácil, Pro. Então, vamos lá? Nós temos aqui alguns exemplos de frases, tá bom? Com adjetivos, que eu destaquei aqui. Olha só. Neve branca. Quem é o adjetivo aqui? O adjetivo, pessoal, vai ser a característica. A característica de algo. Nesse caso aqui, eu estou falando da neve, que é o substantivo, que nós já estudamos sobre substantivo, mas agora estamos estudando sobre adjetivos. Aqui, então, ó, o adjetivo, ele vai dar características ao substantivo. Então, uma coisa une a outra, liga a outra, né? Nós estudamos substantivos para darmos continuidade ao assunto e assim aprendermos novos assuntos. E olha só, o adjetivo, ele dá características ao substantivo. E dessa forma, ó, pode ser uma característica, seja boa, pode ser uma característica ruim. Neve branca. Neve é o substantivo. Branca que é o quê, Pro? É uma característica, é um adjetivo, tá bom? Se for característica, é um adjetivo. Se estiver caracterizando alguém, podendo ser feio, bonito, magro, gordo, alto, baixo, branco, preto, podendo ser o que mais aí? Limpo, sujo, enfim. Então,
podem ser várias características, tá certo? Várias características e essas características, tá? Que nós costumamos, que eu falei, é muito difícil o ser humano não falar um adjetivo sequer durante o dia. Por quê? Porque principalmente nós estamos reclamando das coisas direto. E por reclamar das coisas direto, nós acabamos o quê? Falando algo que não gostamos, caracterizando um objeto que nós não gostamos. Por exemplo, em casa tem algo que a gente não gosta, aconteceu uma coisa terrível, então nós vamos lá, acabamos utilizando adjetivos, né, como eu acabei de dizer aqui. Então, sempre estamos falando sobre adjetivos, falando essa classificação aí, tá bom? Então, pessoal, todas as palavras que deram característica a algo ou a alguém, ela vai ser, nesse caso, branca, está aqui se referindo a neve, bom? E aí, temos aqui outra frase, tá? Cidade moderna. Pronto, eu estou caracterizando aqui, vocês estão vendo que a palavra está em negrito, mas muitas vezes eu posso colocar lá no texto e não vai estar ali destacada, não vai estar com letra maiúscula, nem em negrito, nem grifada, enfim. E aí, às vezes, eu vou poder, sim, pedir para vocês destacarem, vocês encontrarem os adjetivos. E vai ser muito fácil, por quê? Porque meus alunos são inteligentes, então eles vão, perceber, opa, a Pro disse que adjetivos são características, vai dar característica a algo ou a alguém, tá bom? Dá característica a um substantivo. Vamos aqui, cidade moderna. Agora eu estou falando da cidade. Eu estou dizendo que a cidade é o quê? Moderna. Caracterizei. Poderia ser uma cidade o quê? Não era moderna, no caso, atrasada, né? Podemos dizer assim. Mas aqui, ó, que se caracterizar com uma coisa boa, vamos sempre utilizar coisas boas também, viu? Isso é importante, deixar a negatividade de lado, parar de falar mal do coleguinha ou de alguém e tal, deixa aquela pessoa pra lá, depois Jesus toma conta, tá bom? Então, ó, só acolha tudo que for bom para a sua vida, deixe, ó, a negatividade de lado. E se alguém não gosta de você, utiliza adjetivos ruins, para se referir a você, esqueça essa pessoa. Só olhe que depois, ó, Jesus vai te abençoar e modificar o coraçãozinho dela também, se ela permitir, né? Jesus vai modificar e aí ela não vai ser mais essa pessoa que fala mal das outras pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Temos outra frase aqui, ó. Nossa! Que fruta gostosa! Onde está o adjetivo, Pro? Aqui neste caso eu destaquei, mas se não tivesse destacado, aí vocês iriam olhar como? Iria ver, está falando de quem? Está dando características a quem aqui, Pro? Nossa, é uma característica? Não, não está falando, nem está aqui falando bem, nem está falando mal, não está caracterizando ninguém. Que é uma característica? Não. Fruta é uma característica? Não. E gostosa? Gostosa, nesse caso, sim. Fruta gostosa. Eu estou dizendo que gostosa é a fruta. A fruta é gostosa. Então, estou aqui, ó, caracterizando o substantivo fruta, tá bom? Poderia ser, nesse caso aqui, ó, eu utilizei uma cidade. Poderia ser aqui qualquer substantivo, contanto que eu estivesse caracterizando, tá bom? Aqui eu usei cidade, aqui eu usei o substantivo neve, aqui eu usei o substantivo frutas. Então, como vocês podem perceber, eu posso utilizar qualquer substantivo e posso dar características. E vocês vão ver isso direto também nos textos que nós trabalharemos, tá bom? Então, vocês viram como é um assunto bem fácil? Agora, nós temos locução adjetiva, pessoal, que é a mesma função, também dá características. Caracteriza ali algo a alguém. Só que, por que então tem locução adjetiva se é a mesma coisa de adjetivo? Olhem só. A locução adjetiva, pessoal, ela caracteriza também, tá bom? Só que o que acontece? Ela é um conjunto de palavras. Nesse caso agora, ela não vai vir sozinha. Ela vai vir com a união de duas palavrinhas ali, ó, conjunto de palavras. Neste caso aqui, ó, vai continuar também, tá?
caracterizando o substantivo e exercendo a função de adjetivo, como eu falei, vai continuar sendo, não deixa de caracterizar, não é? Tem a função de adjetivo também. Agora, o que acontece? Ela vem como um conjunto de palavras, ela não é só linda, belíssima, limpo, sujo, enfim, ela não vem ali somente como uma palavra, só uma característica, não. Ela vem com 2 adjetivos, também não é isso. Olhem só, ela vem com uma característica formada por um conjunto de palavras, ó, a preposição e uma característica aqui, ó, que dá essa função de locução adjetiva. A locução adjetiva, tudo que lembrar de locução, vocês já vão entender a partir daí. Sempre vai vir com um conjunto, vai vir a preposição e um nome que tem essa função, a função de algo. Neste caso aqui, a função de caracterizar. Olhem só, as preposições que eu falo, ó, as que nós costumamos utilizar diariamente para dar, para caracterizar, as que nós costumamos utilizar, não quer dizer que é só essa, né? Nós temos a preposição de. Então, ó, olhem só, noite de chuva, vocês vão aprender a partir daqui, ó, nessa questão, caso alguém ainda tenha dúvida. Noite de chuva. Poderia ser noite chuvosa? Poderia ser noite chuvosa. Chuvosa, no caso, seria o adjetivo. Mas aí não tem chuvosa. Aqui a senhora colocou só entre parênteses, não é noite chuvosa. E sim noite de chuva. Continua sendo uma característica, vocês viram? Então, ó, aqui, ó, de chuva. Noite de chuva é uma locução adjetiva. Aí, nesse caso, eu poderia dizer que era um adjetivo? Não, ó. De chuva, locução adjetiva. Eu tenho o conjunto de palavras, ó. Tenho a preposição aqui de também. Os dois unidos, tá bom? E, no caso, se fosse para trocar, e eu quisesse, trocar a locução adjetiva por um adjetivo. Aí, sim, seria noite chuvosa, que é a mesma coisa de ser noite de chuva. Tá vendo? Não deixa de ser uma noite chuvosa. Nós temos aqui, ó, também, atitude de anjo. De anjo, uma locução adjetiva. De anjo, tá? Se não quisesse falar de anjo, ou seja, não quisesse utilizar uma locução adjetiva e sim um adjetivo. Ou seja, caracterizar ainda. Vai continuar caracterizando, meus amores, tá bom? Aí só ficaria como? Atitude de anjo. O de anjo, se não ficasse de anjo, ficaria como? De anjo é a mesma coisa de angelical. De chuva é a mesma coisa de chuvosa. De anjo é a mesma coisa de ser o adjetivo angelical. Atitude angelical é a mesma coisa de atitude de anjo. Então, eu posso utilizar tanto a locução adjetiva quanto o adjetivo, tá bom? Agora, poderia ser atitude de angelical? Não, o de é com a palavra normal, tá bom? Vai vir aí, ó, como locução adjetiva. Neste caso aqui, pneu de trás. Eu não quero falar de trás. De trás é a mesma coisa de quê? De traseiro. Dá o mesmo sentido. Continua caracterizando? Continua. Então, é por isso que eu falei. Locução adjetiva tem a mesma função de adjetivo. Por quê? Porque caracteriza. Continua caracterizando? Ok. É uma característica, sendo boa ou ruim, não importa. É uma característica, então é um adjetivo. E aí, o que acontece? A locução adjetiva, como eu falei, ó, sempre vem aqui, ó, com preposição, tá bom? Pneu de trás, pneu traseiro. Atitude de anjo, atitude angelical. Noite de chuva, noite chuvosa. Menino do Brasil. Pronto. O menino é do Brasil. E quem é do Brasil é o quê, gente? Brasileiro. Então, se eu não quisesse falar menina nesse caso aqui, menina do Brasil, eu não quisesse falar menina do Brasil, eu falaria que era o quê? Menina brasileira, tá? Então, ó, olhem só, vocês viram? E eu estou caracterizando, continuei. Menina do Brasil, então todo mundo sabe. Opa, ela é do Brasil. E como é que todo mundo sabe que ela é do Brasil? É o que eu falei, não é? No caso, como é que eu sei que ela é brasileira? Porque eu falei que ela é do Brasil. Continuei caracterizando. Se eu não quisesse utilizar a locução adjetiva, eu poderia utilizar somente o adjetivo, tá certo? Então, ó,
É muito fácil, só vocês verem. Caracteriza, não importa seja uma característica boa ou ruim. E a questão da locução adjetiva é que ela vem como um conjunto de palavras. Ela vem aqui, ó, né, com as preposições. Geralmente a preposição de, que ela marca muito, tá bom? Então, nós vamos trabalhar bastante aí. E depois nós vamos avançar para as outras preposições, só para não confundi-los, tá bom? Então, é isso, meus amores. Façam a atividade direitinho. Qualquer dúvida, a Pro estará aqui, de braços abertos e atenciosa para receber todos, tá bom? As dúvidas aí. Só não deixem de fazer, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido aí, gostado da aula. Façam tudo direitinho, tá bom? Para todo mundo passar direto, não ficar nenhuma atividade sem fazer. Então, é isso, meus amores. Tchau, tchau. Beijos e queijos.